Energia livre, água, um pouco de hidráulica, uma ajudazinha do vento, alguns cálculos de física e você produz energia através dos elementos da natureza. Depois dizem que o pessoal de antigamente não sabia o que estava fazendo. A tecnologia é agora. Muito pelo contrário, a tecnologia era antigamente. As cabeças boas, os gênios eram antigamente. Barulhinho gostoso da água, refrescante, tranquilizante, relaxante. Temos aí moinho de força, estilo holandês. A viagem no tempo continua, apresentando aqui telefone datado de 1904, conhecido como formato castiçal. Ele anteriormente era de madeira e localizado na parede. Não possuía o anel de descagem. Foi inventado logo depois. Este telefone, um sinal era enviado para a telefonista que completava a ligação. Ou ouvia ou falava. Não se faziam as duas coisas ao mesmo tempo. Telefone castiçal. Surpresa. Uma junk box original, década de 50 também, da marca Wurlitzer, né? A gente sabe que na época tudo que era de construção alemã pré-período guerra era da melhor qualidade, então temos aqui essa Wurlitzer High Fidelity, que é alta fidelidade. Os long plays aí de vinil ficam acoplados. A moeda é introduzida no record playing ali. Mais próximo temos aí a data dela, 1956. E aqui a seleção de músicas aí que podem ser acessadas. Aperta o botãozinho Select, Reset Button e define a música aí na Junk Box High Fidelity da Wurlitzer, década de 50. Mais precisamente, essas maquininhas aqui foram construídas entre os anos de 1856 e 1956, ou seja, são 100 anos de tecnologia de Junk Box. Tá aí para vocês uma curiosidade aí no meu canal NTN Tour Newton. Olha só que raridade, máquina de escrever Royal, criação de Edward Behres e Lewis C. Meyerson. Em 1904, em Nova York, criaram esse estilo de máquinas, que antes eram fixas. Logo em seguida, a tecnologia seguiu para as máquinas portáteis, em 1926. 1 milhão de máquinas de escrever desse modelo foram feitas e chegaram até 10 milhões em 1968. Seguindo a nossa viagem no tempo, apresento a vocês a máquina de refrigerante. Mais propriamente dizendo, a máquina de refrigerante da Coca-Cola. Essas máquinas elas eram conhecidas como vending machines, o nome em inglês. Elas primeiramente foram construídas em 1888 e só vendiam chicletes. Foram aperfeiçoadas para conteúdos líquidos e em 1937 surgiram as primeiras vending machines. São essas máquinas aqui da Coca-Cola. Essas máquinas elas foram modernizadas após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente uma máquina dessa custa R$12.000 para quem quiser ter ela, ou como coleção pessoal em sua casa ou para seus estabelecimentos. Esse modelo aqui da Coca-Cola, da década de 50 que eu estou apresentando, ele é um item de colecionador, não está mais à venda. E a viagem no tempo continua. Temos aqui o retroprojetor. Ele é conhecido desde o início do século XX. Ele se constitui basicamente de ser um projetor opaco, devido à sua luminosidade. A luz emitida ela é brilhante,
tem uma combinação de espelhos ou lentes na sua composição interna e, basicamente, ele projetava a imagem numa tela em branco à frente. Primeiramente foi testado pelos irmãos Lumière, na França, e depois divulgado amplamente em Hollywood nos filmes que assistimos até hoje, já não mais nesse formato película projetor. Este item não necessita apresentações. O nosso grande inventor Marconi, final do século XIX, inventou este rádio que hoje em dia nós utilizamos de diversas maneiras, porém este formato que está aqui, ele foi utilizado entre as décadas de 1920 e 1970 emadeirado com a sintonia apenas das estações de AM. Os bules de ferro fundido. É uma composição de ferro e bronze, são usados mais para chá, devido ao formato e o espaço interno. Não absorvedores e sabores, são feitos à mão e custam hoje em dia por volta de R$200. É uma tradição chinesa e japonesa muito utilizado na área rural também para quem faz fogo a lenha. Dando continuidade à nossa viagem no tempo, temos aqui agora a caixa de baú chinesa. Essa caixa de baú chinesa, ela é da época pré-medieval e também pós-medieval. E essa caixa, ela era utilizada para dotes de casamento. A família que iria pedir a mão da noiva, ela deveria dar um dote para a família da noiva. A tradição na época era quanto mais alto o dote, mais sorte o casal iria ter. Essa caixa ainda é utilizada por algumas famílias tradicionais na China, principalmente na área rural, e ela é toda feita de madeira de lei ferro fundido, com detalhes do brasão e do desenho da família incrustado na parte de madeira da caixa. Então temos aí a caixa de baú chinesa em madeira usada para dotes de casamento. E eu finalizo a minha viagem no tempo visitando esse lugar fantástico com todos esses objetos retrôs. Lembrando que toda essa exposição se encontra dentro do Hotel Natal Dunas, na praia de Ponta Negra, Rio Grande do Norte, nosso querido Brasil. Apresento agora aqui o gramofone. Foi inventado em 1887 por Emil Berliner, alemão. Ele reproduzia o som gravado utilizando um disco plano, que muitos conhecem como disco de vinil. Era um disco giratório, coberto com cera, goma, laca, e daí então vem o vinil, e um pouco de cobre também. Os sons eles eram gravados por uma agulha e afunilados por uma corneta, interligada a uma lâmina que sustenta uma agulha. De forma inversa, para podermos reproduzir o som, giramos o disco já com outro tipo de agulha, e essa vai ler e vai transmitir as vibrações para a lâmina, cuja vibração amplifica através da corneta e logo em seguida tem a emissão do som. Assim era a técnica do gramofone, até meados da década de 40, onde ele foi deixado de ser utilizado e passou a ser item de colecionador. I never listen to your tears and